A exposição de hoje tem um objetivo de ser uma exposição de ordem mais introdutória e panorâmica, para que a gente possa dar aquele voo panorâmico pelos 28 capítulos. Naturalmente, não temos nenhuma condição de ler os 28 capítulos hoje, mas durante as semanas que vierem, esse é o nosso objetivo. E nessa ideia de um estudo panorâmico, como tenho encorajado os irmãos a terem as suas Bíblias de papel. Quando a gente vai e volta, a gente percebe os padrões, muito se enriquece da exposição e da compreensão da palavra de Deus em nosso meio. Atos dos Apóstolos começa com a expressão: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo. Afinal, de que livro ele está falando? O autor de Atos é o mesmo autor de Lucas, do Evangelho de Lucas. E eu quero convidar você a abrir lá em Lucas, capítulo 1, para que a gente saiba de que livro ele está falando e de quem é que ele fala quando se refere a Teófilo. Diz assim a palavra de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo 1. Visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. O livro de Atos, ele é a segunda parte desta obra do evangelista Lucas. O autor do Evangelho de Lucas é também o autor do livro de Atos. Ele começa a primeira obra falando sobre aquilo que Jesus fez, fruto de uma pesquisa e de uma coletânea de testemunhas oculares, gente que esteve com Jesus, gente que ouviu os seus ensinos, viu os seus atos e os seus milagres. Essas pessoas ali testemunharam, testemunhas oculares, ministros da palavra. Eles trouxeram essas informações e Lucas, dirigido e inspirado pelo Espírito Santo, ele faz essa coletânea e registra essa primeira parte da sua obra, o Evangelho de Lucas. E aqui nós vemos de forma mais direta a presença do Senhor Jesus atuando ali nos primeiros dias do seu ministério na terra. Foram 3 anos. O livro de Atos, ele vai contar essa segunda parte, e o livro de Atos, ele não é menos sobre Jesus do que é os evangelhos. Aliás, toda a Bíblia é sobre Jesus, ela é cristocêntrica, tem Jesus como o centro. O livro de Atos não é, em primeira instância, sobre a igreja. Não, o livro de Atos é sobre Jesus e os seus atos através da igreja, através dos seus discípulos e através do movimento e através da unção e da presença do Espírito Santo. E quando ele fala, registra ali em Atos capítulo 1, versículo 1, escrevi essas coisas, ó Teófilo, escrevi as primeiras coisas, e agora ele escreve, continuando a sua obra, ele dá essa conexão entre os dois livros. E em Lucas ele fala, excelentíssimo Teófilo. Esse termo era usado para pessoas de nobreza, provavelmente um homem que tinha uma boa condição financeira, e atribui-se a ele, muito provavelmente, os recursos que foram destinados para Lucas fazer esse trabalho de pesquisa e registro. Hoje em dia é muito fácil qualquer um de nós sairmos daqui hoje, chegar em casa, abrir um computador, escrever um livro, mandar para a gráfica e rapidamente ele ser publicado. Naquela época ele era difícil e custoso esse trabalho todo de registro e de publicação de um livro. Então, Teófilo, esse homem que estava conhecendo a fé, estava ouvindo a respeito de Jesus, Lucas escreve para ele dizendo, olha, foi isso que Jesus fez, foi isso que Jesus ensinou, excelentíssimo Teófilo. E ele diz, no versículo 4 de Lucas, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído.
De igual forma, o livro de Atos também, ele tem esse objetivo de que nós sejamos encorajados e tenhamos a nossa fé fortalecida para que tenhamos a certeza das verdades em que nós fomos instruídos. Vamos para o final agora do livro de Lucas, no capítulo 24. No capítulo 24 de Lucas, a partir do versículo 48, nós lemos o seguinte: Jesus está dizendo ali para os seus discípulos, depois que lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras: vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Então Jesus os levou para fora até Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém cheios de alegria e estavam sempre no templo louvando a Deus. Esse último momento narrativo, essa última cena, não parece familiar com a primeira cena descrita ali em Atos, mas é a mesma cena, escrito pelo mesmo autor, mas tendo ênfases diferentes de acordo com a divina inspiração e o objetivo dele. A impressão que dá é como se nós estivéssemos assistindo um filme, e aí chega nas últimas cenas de um filme, e tem aquele gostinho de que alguma coisa vai acontecer, e finalmente então, em Atos, essa história ela continua. E aqui nós temos uma ênfase nas palavras de Jesus, na atitude dele de abençoar os seus discípulos. Enquanto ele abençoava, ele foi elevado aos céus. E ali nós vemos, não em Lucas, mas já em Atos, que aqueles dois homens, aqueles anjos que vieram ali acompanhando ele, se voltaram para os que ficaram ali na terra e falaram: por que vocês estão olhando para o céu? Jesus vai voltar desse mesmo modo em como ele foi elevado às nuvens. Ele virá no futuro, as nuvens, no grande dia, no dia do Senhor. Então não fiquem orando, não fiquem olhando, mas obedeçam ao que ele falou. E o que ele falou, permaneçam na cidade e esperem. Esperem a promessa do meu Pai. Esperem aquilo que há muitos anos é prometido, de que o Espírito Santo seria derramado não apenas em um povo específico, aquele que recebeu a revelação inicial, a lei do Senhor, os judeus, mas todos os povos da terra receberiam então o poder do Espírito Santo e a presença dele, o agir dele na vida de todos os povos, a salvação que veio primeiramente para Israel em Jesus e com a descida do Espírito Santo vem para todos os povos. Se em Lucas nós temos uma ênfase nas palavras de Jesus, em Atos nós temos uma ênfase naquilo que os discípulos eles estavam ainda tentando entender. E eles fazem uma pergunta: será que o reino de Israel será restaurado? Esse reino desse mundo? E Jesus fala: olha, a vocês não compete saber tempos ou épocas. O Senhor é que vai restaurar, mas um reino que vai se expandir, não físico e material, mas o reino de Deus que há de se espalhar. A respeito desse reino de Deus, ele havia ensinado enquanto estava aqui. Mas ele diz: para vocês não cabe saber, não se preocupem disso. Mas saibam que vocês serão minhas testemunhas, a mesma palavra utilizada lá em Lucas, e essa palavra testemunho, no original, ela quer dizer martírio. Vocês vão testemunhar com a própria vida de vocês, a respeito daquelas coisas que vocês viram. E vocês não vão fazer isso no poder, na sabedoria, na competência e nas condições de vocês, mas no poder do Espírito Santo. Porque uma promessa foi dada pelo Senhor que ele seria derramado. E o livro de Atos, ele é um livro muito especial, porque ele conta a história não de uma igreja perfeita. Se você tem expectativa de olhar para o livro de Atos e procurar uma igreja primitiva, perfeita, perdão, mas você será frustrado nessa manhã. A igreja de Atos não é uma igreja perfeita.
E nós não somos desafiados por Deus, e não há uma expectativa de Deus que eu e você sejamos perfeitos, mas que nós tenhamos um coração quebrantado e arrependido. A nossa proclamação é: não sejam perfeitos para que vocês sejam aceitos por Deus. Não, o Evangelho diz: arrependam-se e creiam, arrependam-se e aceitem isso que tem sido ensinado para vocês. E arrependidos, o Senhor, o Espírito Santo que habita em nós, que nos desperta, que dá fé para o nosso coração, começa a nos aperfeiçoar. E a noiva do Senhor vai sendo aperfeiçoada até o último dia, quando Ele voltará descendo das nuvens. O livro de Atos, ele conta ali mais ou menos 30 anos desse momento inicial da igreja. É chamada Era Apostólica, em que os apóstolos, aqueles que eram testemunhas oculares, que caminharam com Jesus, que receberam um chamado diretamente do Senhor Jesus, eles lançaram os fundamentos da igreja. Esses são os apóstolos biblicamente caracterizados, aqueles que foram testemunhas e que lançaram o fundamento da igreja. Eles, sim, são os apóstolos. Como diz o pastor chamado Augusto Nicodemos, apóstolo bom é apóstolo morto, porque eles já morreram e a era apostólica, aqueles 30 primeiros anos de lançamento dos fundamentos da igreja, de registro dos ensinamentos de Jesus, das cartas inspiradas, essa é a fase da igreja dos 30 anos mais ou menos, que o livro de Atos contém desses registros ali inspirados por Deus, em que há uma narração coordenada desses fatos. Não foi feita uma narração exaustiva. Não é possível registrar 30 anos em 28 capítulos. Mas os eventos, os momentos e cada um dos discursos, dos encontros e daquilo que acontece na igreja foi divinamente inspirado. Algumas coisas foram registradas e outras não. E a pergunta que se faz é: por que essas foram registradas e outras não? Foram registradas porque assim o Espírito Santo inspirou os autores e decidiu dar ênfase a esses eventos e a esses discursos, não a outros. Alguns eventos, inclusive, são relatados mais de uma vez e as ênfases são dadas de acordo com aquilo que o Senhor decidiu e definiu. Um livro narrativo, diferente de um livro de exposição, como de ensinamentos e doutrinas, como a carta aos Efésios, que recentemente concluímos, precisa ser lido com cuidado, atenção, para que possamos extrair os princípios daquilo que acontece. Isso não significa dizer que tudo que está relatado, que aconteceu ali no livro de Atos, vai continuar acontecendo no dia de hoje e na história da igreja. Por exemplo, um exemplo clássico é a escolha do apóstolo que veio a substituir Lucas, Matias. Matias, ele foi aquele apóstolo que foi escolhido através de um sistema de lançar de sorte. Eles tinham mais ou menos um sistema de cara e coroa, chamado Urim e Tumim, e eles lançaram ali aquelas sortes para tomar essa decisão. Isso não significa dizer que nós devemos aplicar e usar isso na nossa vida hoje em dia. Antes, o princípio envolvido nisso é: Senhor, precisamos da Tua direção em todas as decisões que nós tomamos em nossa vida. Esse é o princípio, e é esse princípio que nós precisamos aprender e aplicar, e no poder do Espírito Santo viver essas coisas. O livro de Atos, ele pode ser didaticamente dividido em algumas porções. Eu quero apresentar aqui pelo menos duas formas da gente compreender esse panorama geral do livro de Atos. Já falamos que o livro de Atos ele tem como recorrência ali a presença do Espírito Santo. Temos também a presença de oração. Dos 28 capítulos, mais 21 capítulos aproximadamente apresentam gente orando, gente sendo visitada por Deus em oração, gente se dirigindo a locais de oração, e ali o Espírito Santo visita, encoraja, leva as pessoas, abre e fecha portas, e o livro de Atos é também um livro de oração, um livro em que vê uma igreja que cresce e que avança porque tem orado e porque o Espírito Santo assim os tem conduzido. É o livro também que nós vemos um povo unânime em oração,
em perseverança, em pregação da palavra de Deus, em socorro, em envio missionário, em plantação de igrejas. A palavra unânimes é uma palavra também muito recorrente, e o termo palavra também aparece muitas e recorrentes vezes, e ela é dita aqui como uma personificação. Quando ele diz, a palavra se espalhava, a palavra percorria, a palavra era recebida em vários lugares. E a primeira grande divisão que nós podemos ter no livro de Atos é a divisão dos ministérios, uma ênfase do ministério do apóstolo Pedro, capítulo 1 até o capítulo 13, e do capítulo 13 até o capítulo 28, o ministério de Paulo, que, embora nós costumeiramente dizemos que Pedro ele foi o apóstolo para os judeus, e Paulo foi o apóstolo para os gentios, isso é verdade em certa medida, porque o ministério deles envolveu mais essas ênfases, mas isso não significa dizer exclusividade. Pedro também pregou a gentio, e um episódio importante é quando ali é registrado, ele recebe uma visão da parte de Deus de um lençol que descia dos céus, cheio de todo tipo de animais, e Deus fala para ele, coma desses animais. Ele diz, como é que eu posso comer dessas coisas se tem animais impuros aí? E o Senhor diz, olha, não diga que é impuro aquilo que eu purifiquei. E ele repete isso 3 vezes, daquele Pedro de coração duro, mas que o Senhor fala com ele, saia daqui, e eu purifiquei a palavra, a mensagem do Evangelho, não é só para judeus, mas também para gentios. E Pedro então vai à casa de um centurião, um soldado romano, gentio, portanto, não judeu, e ali ele prega a palavra, aquele homem que era um homem temente a Deus. E de igual forma, o apóstolo Paulo, ele segue ali esse ministério da expansão da palavra de Deus, levando prioritariamente uma ênfase da pregação aos gentios, mas não exclusivamente aos gentios. Seu ministério começou pregando numa sinagoga, ali para os judeus, e depois o Espírito Santo o conduz para outros lugares, até chegar no final do livro, quando ele está ali na prisão em Roma. O livro também de Atos é importante porque ele dá os contextos em que as cartas que seguem depois foram escritas. Quando lemos ali e acompanhamos a exposição de Efésios, nós podemos ler ali em torno do capítulo 18, como era a igreja ali em Éfeso, como era o contexto cultural. Então ela é importante para nos dar esses contextos em que as cartas foram escritas. Outra forma da gente dividir didaticamente é não apenas em 2 porções, mas em 3 porções, e essas 3 porções têm um título em Atos capítulo 1, versículo 8, quando ele diz, mas vocês receberão poder a descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas, primeira parte em Jerusalém, segunda parte em Judeia e Samaria, e terceira parte até os confins da terra. E nós vemos essa divisão, o ministério e o começo da expansão do movimento geográfico da igreja, de Atos capítulo 1 até Atos capítulo 8, ali é pregada a palavra de Deus em Jerusalém. No capítulo 7, no capítulo 6, os diáconos são escolhidos ali pela primeira vez. No capítulo 7, um diácono ele é apedrejado e uma grande perseguição começa sobre a igreja. Capítulo 8, versículo 1 de Atos vai dizer que depois da morte de Estevão, uma grande perseguição veio sobre a igreja e a igreja começou a se espalhar pela próxima fase de expansão, Judeia e Samaria, e os discípulos foram espalhados e os apóstolos permaneceram em Jerusalém. Notem, o fato de haver um movimento de um lugar para o outro não significa dizer que a igreja deixou de estar em Jerusalém, mas ela, nessa onda e nesse movimento do Espírito Santo, começa em Jerusalém, avança e agora permanece em Jerusalém, mas avança para Judeia e Samaria também. E a partir do capítulo 13, nós vamos ver o avanço ainda da primeira viagem missionária de Paulo, quando o evangelho começa a se espalhar ali pela ilha de Chipre e por aqueles arredores, quando eles vão dali até os confins da terra que naquela época era
compreendido como ali os extremos da Europa, pensamos ali especialmente Itália, Espanha e aquela região onde o Evangelho começa a se espalhar, mas ele segue se espalhando, a palavra de Deus segue sendo pregada, e a história da igreja registrada até o capítulo número 28, ela segue. Existem movimentos missionários chamados Atos 29, em referência a essa continuação do mover do Espírito Santo. É só uma referência, não é nada de texto inspirado, mas é só para dizer, quem conhece o livro de Atos sabe que ele termina no capítulo 28, mas o capítulo 29 é o capítulo que nós vivemos até o dia de hoje, nos tempos em que o Evangelho se espalha na Europa, se espalha depois para as Américas, para a Ásia, para a África, e está aqui entre nós esse mover e a continuação desse agir do Espírito Santo de Deus. E a última forma de nós dividirmos didaticamente o livro de Atos vai trazer 6 divisões agora. E são 6 pontos dos impulsos do Espírito Santo para a igreja. Para a igreja não apenas daquela época, mas para a igreja de todo o tempo. E o primeiro impulso, nós já lemos hoje, é o impulso da obediência. Atos capítulo 1, versículo 4, Jesus estava comendo com eles. Ele estava ao redor da mesa. Não mais a cruz, a morte, mas a convivência ao redor da mesa. E ele deu-lhes uma ordem. E a ordem foi: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. João, na verdade, batizou com a água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Versículo 12 vai dizer: então os apóstolos voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém, a distância até a cidade é cerca de 1 quilômetro. E eles saíram daquele monte de onde Jesus foi elevado aos céus e retornaram e esperaram. E o primeiro impulso da igreja é o impulso da obediência. Obediência é essa que acontece na direção e no poder e na visitação do Espírito Santo que nos desperta. Os olhos dos discípulos, dos apóstolos, eles começavam a se abrir ali, e a obediência à ordem direta de Jesus mostrava para eles que eles precisavam esperar. E meus irmãos, minhas irmãs, que difícil coisa é esperar. É aguardar o tempo daquele que é o Senhor do tempo. E a obediência ao Senhor, que aponta para a gente o esperar, o aguardar, o lembrar que nós não somos donos de nada, nem da nossa própria agenda. É o primeiro impulso da igreja em Atos. Esperem, aguardem. Àqueles discípulos foi dito: dentro de poucos dias, vocês receberão esse poder. E quem sabe eles conversaram dentro daqueles dias: quantos serão poucos dias, Senhor? Um dia para o Senhor são como 1000 para a gente. Será que a gente vai esperar muito tempo? E eles esperaram: o que será que o Senhor Jesus quis dizer com vocês serão revestidos de poder? O que vai acontecer com a gente? A gente vai subir aos céus também, o nosso rosto vai brilhar. O que vai acontecer? E obediência significa dizer: nós não entendemos todas as coisas, mas nós esperamos confiadamente, mas o tempo da espera é também um tempo de luta e muitas vezes de angústia, em que a nossa fé ela é esmerilhada, ela é lapidada, e que aquilo que a gente diz crer é colocado à prova, mas é tempo de esperar o tempo de Deus. E assim começa a história da igreja, não fazendo nenhum ministério, não pregando em nenhum lugar específico, mas esperando. E nessa bendita humilhação do nosso coração, nós somos convocados pelo Senhor a esperar. Assim começa a igreja do Senhor Jesus. Vamos para o capítulo 2,
Passando uma página, vamos ver o segundo impulso, o impulso da espiritualidade e do poder do Espírito Santo. Lembrando que nenhum desses impulsos, ele é para aquele momento apenas, mas são ondas que vão se aglomerando, aglutinando, e a obediência não passa, continua uma igreja obediente. E no segundo capítulo nós vamos ver esse segundo impulso, o impulso da espiritualidade. A descida e o derramamento do Espírito Santo e o cumprir da promessa que havia sido dado a eles. Capítulo 2, versículo 1 diz que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia. Vamos para o versículo 16. Pedro, no seu primeiro sermão registrado, ele explica: o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. O derramar do Espírito Santo não apenas sobre judeus. E nós lemos ali, a partir do versículo 9 do capítulo 2, uma extensa lista de pessoas de várias regiões da terra que eram ao mesmo tempo visitadas pelo Espírito Santo e testemunhavam aquele poder de Deus, em que as pessoas estavam ali e ouviam a respeito das maravilhas de Deus, cada um na sua própria língua. E não se enganem, nesse primeiro momento de espiritualidade, do encher do Espírito Santo, da visita de forma maravilhosa do Espírito Santo, diz o versículo 13, outros, porém, zombavam, dizendo, estão bêbados. Não se enganem, um crente cheio do Espírito Santo sempre enfrentará dificuldades, desafios, zombarias, resistências, e assim nós vamos ler até o final desse livro. A igreja segue, no capítulo 2 nós já vemos as primeiras resistências, no capítulo 3 nós vemos mais um sermão ali registrado, depois que Pedro e João vão para o templo para orar e curam um coxo de nascença e pregam o evangelho para eles e para todos os que estavam ao redor. Mas fruto dessa primeira pregação e dessa cura ali, Pedro e João, então, eles são presos. Temos ataques que vêm de fora para dentro na igreja. Mas a igreja responde não com ira, não pagando na mesma moeda, mas ora ao Senhor, dizendo, Deus, que o Senhor dê a estes teus servos ousadia para continuar pregando a palavra de Deus. E muitas vezes a nossa oração é, Deus, remove toda dificuldade, remove toda resistência. E a palavra nos ensina, Senhor, faz a tua vontade. Se o Senhor quiser remover, remove. Mas se for para haver ainda resistência, dificuldade, gente de coração duro, dá-nos ousadia e coragem. E mais uma vez, o versículo 31 do capítulo 4 diz, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia, conforme haviam orado, anunciavam a palavra de Deus. Ataques de fora, mas também ataques de dentro. O capítulo 5 vai falar sobre um casal que ousou mentir, não para os apóstolos, não para os discípulos, mas para o Espírito Santo. Estou falando de Ananias e Safira. Esses dois, esse casal que vendeu ali um campo que eles tinham e reteu parte do dinheiro, mas chegou ali trazendo as ofertas, dizendo, olha, estamos trazendo integralmente o valor que nós recebemos pela venda daquele campo. Mas por terem mentido para o Espírito Santo, caíram mortos ali. E diz a palavra de Deus que todos naquele lugar se encheram de grande temor ao ouvir falar e testemunhar daqueles acontecimentos. Ataques de dentro, gente que estava convivendo no meio da igreja. Nós temos ataques que vêm de fora, ataques que vêm de dentro, e tem também os ataques das distrações. Nós vamos ler no capítulo 6 que
havia uma sensibilidade da igreja para as demandas de ordem social. Haviam viúvas que precisavam ser socorridas, mas essas viúvas, dentre elas havia um grupo, o grupo das viúvas dos gregos. Elas estavam sendo esquecidas e deixadas de lado, e aquela distração da murmuração, da reclamação começou a se infiltrar na igreja, e ali então reclamaram que elas estavam sendo esquecidas, mas o Espírito Santo dirige aqueles apóstolos para tomar boas decisões, aquela liderança, e ali eles então buscam homens para fazer uma tarefa que parece simples, mas que precisava de sabedoria e do poder do Espírito Santo. Versículo 3 do capítulo 6 diz: por isso, irmãos, escolha entre vocês 7 homens cheios de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos deste serviço. E esses homens que serão encarregados desse, precisam ter essas características, para servir não como quem faz uma coisa ordinária, simples, banal, mas alguma coisa que precisa ser feita no poder do Espírito Santo, para que nenhum fique desassistido, para que aquele que já tem não receba novamente, e aquele que não tem fique desassistido, aquele que tem condição de trabalhar, que tem uma família que pode sustentar, não seja beneficiado em detrimento daquele que é um órfão e uma viúva. O poder do Espírito Santo que leva a essa tomada de decisões. E no capítulo 7 nós vamos ver um desses nomes, desses diáconos, o Estevão. Capítulo 6 ainda, versículo 8, diz que Estevão, cheio de graça e do poder, ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Versículo 10 diz: mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo pelo qual ele falava. Estevão então começa no capítulo 7, no versículo 1, um grande discurso, e aí o sacerdote pergunta para ele: isso é de fato, assim é verdade? E ele começa ali no versículo 2, abre o maior discurso registrado no livro de Atos e a pregação com mais citações do Antigo Testamento de toda a Bíblia. Não foi proferida por um apóstolo, nem por um pastor, nem por um missionário, mas por um diácono. Homem que precisa conhecer e se aprofundar na palavra de Deus e que precisa ser cheio do Espírito Santo, assim como todos os que estão de alguma forma envolvidos com a obra do Senhor. E esse grande discurso ali termina com grande sucesso, Ele termina com as pessoas ouvindo a palavra de Deus, com o diácono obedecendo a direção do Espírito Santo, e termina com aquele diácono sendo apedrejado e sendo registrado como o primeiro que testemunhou com a própria vida. Em outras palavras, ele foi martirizado, o primeiro mártir. Lembrem, a palavra testemunhar é a mesma palavra para mártir. Você fala daquilo que você viu e aquilo que você acredita e aquilo que você experimenta, e se necessário for, você paga com a sua própria vida. Mas você não abre mão daquilo, porque você faz isso no poder do Espírito Santo. Começa, então, nesse capítulo 4, o próximo impulso que nós vamos ver da palavra de Deus. Perdão, nesse capítulo 8. Esse impulso que é o impulso do sofrimento. A vida cristã não é uma vida em que nós podemos escrever uma faixa dizendo: pare de sofrer. Isto é falácia, é mentira. A vida do crente é uma convivência constante com o sofrimento, com os reveses, com um mundo caído e um mundo marcado pelo pecado que resistirá, que zombará, que apedrejará os santos, aqueles separados pelo Senhor, e é o impulso do sofrimento. Atos capítulo 1, a segunda parte, diz que naquele dia, capítulo 8, versículo 1, segunda parte, naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, conforme o Senhor Jesus falou em Atos capítulo 1, versículo 8. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Versículo 4 diz: enquanto isso, os que foram dispersados por toda parte, pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo. As multidões unânimes davam atenção.
e termina ali no versículo 8 dizendo que houve grande alegria naquela cidade. Começa com um apedrejamento, segue uma perseguição que espalha os discípulos, mas continua com a alegria do Senhor apesar de tantos sofrimentos. E meu irmão, minha irmã, é possível alegria diante do Senhor, mesmo debaixo de grandes sofrimentos, tribulações, angústias, dias que a nossa fé é amassada, em que você perde o sono, em que você fica se questionando se aquilo que você crê é verdade mesmo, e o Senhor nos assiste e derrama em nós a alegria de saber que o choro ele pode durar uma ou muitas noites, mas temos a certeza de que a alegria ela vem pela manhã por causa da graça, da bondade, e ainda que nessa manhã nós estejamos mortos, nós abriremos do outro lado os nossos olhos com a certeza de que todo sofrimento, ele é passageiro. E que todos os problemas, as dificuldades que nós passamos nesse mundo, todo o sofrimento, faz parte dessa caminhada e desse impulso do Espírito Santo em nossa vida. O próximo impulso daquela igreja, depois de que começou a pregar a palavra de Deus em Judeia e Samaria também, é o impulso do envio missionário. Vamos para o capítulo número 13. E nós lemos no capítulo 13, ali, o relato do primeiro envio missionário. No capítulo 9, podemos ler a conversão do apóstolo Paulo, aquele que é transformado de perseguidor em proclamador da palavra. Nós vemos ali no capítulo 10, Pedro levando a palavra de Deus para o centurião romano Cornélio. No capítulo 11, nós vemos a igreja ali em Antioquia. Pedro, mais uma vez preso, mais uma vez a igreja ora e Pedro é libertado. E no capítulo 13, versículo 1, nós lemos: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, o último da lista. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé, o primeiro da lista, e Paulo, o último da lista, para a obra a que tenho chamado. Então eles jejuando, e mais uma vez registrado está que eles estavam orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram para a Seleucia e dali navegaram para Chipre, e aí as viagens vão acontecendo. Na primeira viagem missionária de Saulo, aquele que foi desacreditado, aquele que as pessoas achavam que ele não tinha jeito, que não era uma pessoa confiável, e Barnabé, chamado José das Consolações, ele é quem toma Saulo e caminha junto com ele. Nós vamos vendo e lendo que vai aparecendo Barnabé e Saulo, e em um determinado momento nós vamos ver Saulo e Barnabé. A impressão que dá é que Barnabé fala: Saulo, agora você brilha, você floresce, vai em frente, mas enquanto você estiver aqui, eu fecho contigo, eu caminho junto contigo. Pode ser que tem gente que não acredite em você, mas o Espírito Santo é que nos enviou e que nos colocou juntos nessa jornada. E o envio missionário acontece assim no poder do Espírito Santo, daqueles que são improváveis, daqueles que acham que não dá conta, aquele que talvez não tenham o perfil ideal, mas o Espírito Santo diz: é esse que eu quero. E eu envio esses para a obra que eu estou preparando para eles. E assim, esse próximo impulso é o impulso do envio missionário. Nós temos tido a alegria de, pela graça de Deus, orar e enviar ofertas para missionários. Temos 8 missionários que a gente tem tido contato. São Gabriel da Cachoeira, nós temos ali 3 famílias de missionários. Temos uma família na Espanha, temos uma família no Havaí, no Camboja, 2 famílias no Camboja. Temos, me ajudem a lembrar, e mais 2 famílias de missionários. Falei do Havaí? Espanha já falei também. São 8 famílias missionárias. E a gente ainda é muito tímido nas nossas ofertas, mas nós queremos dizer: Deus,
dá-nos graça. Que os nossos dízimos e as nossas ofertas sejam pela graça de Deus. A gente tenha sabedoria do Espírito Santo para direcionar esses recursos para o envio missionário. Nós temos a alegria de agora no final do mês de outubro enviar uma irmã para São Gabriel da Cachoeira, nossa irmã Ângela e nosso irmão Samuel. Eles vão lá ajudar no movimento de evangelização dos povos indígenas, um congresso que vai acontecer, a nossa igreja o envia, por isso temos orado por elas, por isso temos levantado recursos, e se você ainda não teve a oportunidade de contribuir, você pode contribuir, lá na cantina tem trufas ali que eles estão vendendo para arrecadar, você poder abençoar, fazer parte desse impulso do envio missionário. Capítulo 16, a palavra do Senhor vai nos falar ali, avançando para o final dessa última parte, o versículo número 11 diz, vamos para o versículo 6 do capítulo 16 de Atos. Eles percorreram a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Chegando perto da Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não o permitiu. E tendo contornado Mísia, foram a Troade. À noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe rogava, dizendo, passe a Macedônia e ajude-nos. Assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. E assim, então, eles partem e eles chegam ali no versículo 11, tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Dali fomos a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um local de oração, e assentamo-nos, falamos às mulheres que haviam se reunido ali. Meus irmãos, o Espírito Santo os dirige à Macedônia, e na visão do apóstolo Paulo, ele viu um homem, um varão macedônio, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E ao chegarem na Macedônia, na cidade de Filipe, ele encontra mulheres, e assim a visão de Deus para a nossa vida, ele vai dando direção, e conforme nós vamos caminhando, a gente vai discernindo com mais clareza aquilo que Deus tem para a nossa vida, e naquela reunião de oração, havia presença de Deus, e esse é o próximo impulso, o impulso da multiplicação da igreja, ali na cidade de Filipos, na casa de uma mulher chamada Lídia, numa reunião de oração, onde as pessoas estavam ali buscando ao Senhor, a palavra de Deus chega e nasce uma igreja que envia missionários e que multiplica outras igrejas e que sustenta missionários. A respeito da igreja de Filipos, nós lemos na carta de Paulo aos Filipenses, ali no capítulo 4, versículo 15, ele diz que nenhuma igreja se associou com ele, exceto a igreja de Filipos. E ele foi enviado para várias regiões depois, nós lemos o envio dele, plantando outras igrejas e multiplicando-os na Tessalônica, na Bereia e em várias outras regiões. E a igreja de Filipos, que nasceu ali, na casa de uma mulher chamada Lídia. Ela era uma casa em que o Senhor abençoou e que teve a oportunidade de fazer parte desse impulso da multiplicação de igrejas. E o último impulso registrado nessa carta, ele está no versículo 23, quero destacar ele no capítulo 23, no versículo 11, que é o impulso da perseverança, que ele está presente aqui, mas ele transcorre e atravessa toda a história do livro de Atos, assim como todos os impulsos que começam e eles avançam e permanecem. É o impulso da perseverança. Atos capítulo 23, versículo 11 diz, na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado de Paulo, disse, coragem, pois, assim como você deu testemunho ao meu respeito em Jerusalém, é necessário que você testemunhe também em Roma. Paulo, você já pregou lá aos judeus, é tempo de você pregar agora aos gentios. Mas não se enganem, você passará por sofrimentos, por tribulações, você deixará pessoas e esses rostos que você viu, talvez jamais você voltará a ver. Você será preso, açoitado, injustiçado, mas coragem,
e perseverança. É o impulso do Espírito Santo levando à perseverança. E o capítulo 27, a primeira perícope, que vai do versículo 1 até o versículo 8, vai mostrar essa perseverança que o Espírito Santo nos conduz. Lemos ali, Atos 27, versículo 1, quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, e aí nós já pulamos aqui os capítulos 24, 25 e 26, onde Paulo era preso, Paulo se defendia, e finalmente ficou decidido que eles iam navegar para a Itália, para chegar ali em Roma. Entregaram Paulo e outros presos a um centurião. Paulo estava preso, e apesar daquela dificuldade, como nós lemos em Efésios e em algumas outras cartas, ele não era prisioneiro de César, mas ele era embaixador em cadeias. E ele foi colocado ali naquele navio pela divina providência. E eles embarcaram ali naquele navio. Versículo 4 diz: partindo dali, navegamos ao abrigo da ilha de Chipre, porque os ventos eram contrários. Na vida do crente, o impulso do sofrimento leva ao impulso da perseverança diante de ventos contrários. Versículo 7, navegamos vagarosamente muitos dias, pois com dificuldade chegamos às imediações de Quinido. Não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona, costeando a ilha com dificuldade. Chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. E o impulso da obediência, de esperar, mais uma vez, é registrado aqui, mas o impulso da perseverança, de dizer: o Senhor me deu um chamado e me enviou, e apesar dos ventos ruins, dos ventos contrários, da navegação ser muito difícil, nós, pela graça de Deus, impelidos pelo Espírito Santo, avançamos. Essa é a minha, essa é a sua vida, essa é a vida da igreja do Senhor. Tem ventos contrários, tem dias que parecem que as ondas vão fazer o barco naufragar. Temos boas notícias: o Senhor está no barco. O Senhor continua soberano. E tem dias que a gente parece que vai jogar a toalha e dizer: eu não aguento mais. No meio da caminhada, Ele parece que nos dá bons portos. Fala: espere, eu continuo no controle. Depois de muito tempo, diz o versículo 9 do capítulo 27, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, já passando o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser muito trabalhosa, com muito dano e prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Meus irmãos, nessas situações em que os ventos contrários aparecem, o Senhor nos chama a confiar mais em Sua palavra do que em nossas próprias habilidades. O Senhor nos convida a perseverarmos e a continuarmos crendo, não baseado naquilo que nós vemos, mas naquilo que o Senhor nos diz e na fé que Ele nos dá. Continuem, não desistam, perseverem. A perseverança é um impulso e uma marca de todo o livro de Atos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, na pregação da palavra, diante das perseguições, diante dos martírios. A igreja perseverava. E se essa igreja presbiteriana da Barra da Tijuca continua avançando, não é por causa do pastor André, não é por causa do conselho dessa igreja, não é por causa da liderança de cada ministério, mas é por causa da graça e do poder do Espírito Santo que mantém o barco fluindo e avançando. Ainda que tenhamos perdas, ainda que tenhamos sofrimentos, o Senhor nos leva a perseverar. No capítulo 28, versículo 16, nós lemos ali: finalmente, uma vez em Roma, Paulo recebeu permissão para morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Perseverança, depois de um longo tempo, levou Paulo a um momento ainda como prisioneiro, mas em uma situação divinamente orquestrada,
na obra e no poder da providência de Deus, o colocou ali numa casa. Prisioneiro, sim, mas em condições menos graves, e ali a guarda romana se revezava em vigiar aquele prisioneiro nos olhares de César. Mas nos olhares daquele que tem César nas suas próprias mãos, era o Senhor quem dizia: eu fiz a escala de soldados. Cada um deles vai ouvir o Evangelho e depois vai levar para suas famílias, para os seus vizinhos. E o Evangelho se espalha ali em Roma. E então a perseverança os conduz até aquele lugar. Versículo 30, versículos finais de Atos capítulo 28. Durante 2 anos, Paulo permaneceu na sua própria casa que tinha alugado, onde recebia todos os que o procuravam, e seguia pregando o reino de Deus com toda ousadia, ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus, sem impedimento algum. Lembram que lá no começo a igreja orou para que eles tivessem ousadia? E aqui o Espírito Santo dá perseverança em meus sofrimentos, em minhas angústias, e o leva até aquele lugar para que ele com ousadia continuasse pregando a palavra de Deus, sendo instrumento do Senhor para ser testemunha, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o plano e a visão de Deus para cada um de nós. Nossa visão é ser uma igreja acolhedora, uma comunidade acolhedora, que ama essa palavra, ama a palavra de Deus, e está comprometida com a sua proclamação, está comprometida por levar essas palavras. A visão que Deus tem dado para a gente é que essa igreja, no poder do Espírito Santo, seja como um local de refúgio. A todos que chegarem, percebam que é uma igreja unânime, que não é perfeita, que tem erros, que de vez em quando pisa no pé um do outro, mas que se arrepende e pede perdão e fala: vem se refugiar nesse lugar que o Espírito Santo preparou. E refugiados aqui, Deus tem feito dessa igreja um instrumento de redenção. Trazemos marcas, cicatrizes, dores, reagimos mal por causa de toda a influência do pecado nas nossas vidas. Mas Deus, trabalhando em nossas vidas, nos faz instrumentos de redenção pela palavra que é pregada, pela comunhão uns com os outros, pelo mover e agir do Espírito Santo. E Deus quer fazer de nós também uma igreja que é uma agência de resgate, que não apenas recebe, mas que envia, que planta, que sustenta missionários. E que cada um de nós, cada um que faz parte desse corpo, dessa comunidade, tem isso queimando no seu coração. Que nenhum de nós passe um dia sem pensar, lembrar, orar, enviar ofertas e mensagens para os missionários, para que a igreja persevere e avance na direção e no poder do Espírito Santo. Essa é a história de Atos, a introdução e o panorama dessa grande história para a qual o Senhor nos convida a começarmos, a partir da próxima exposição, a olharmos perícope por perícope, palavra após palavra, e assim o Espírito Santo nos dirija, nos encha para a glória dele.